Shalom, shalom, amados e queridos irmãos. Que a paz e a graça do nosso Criador Altíssimo e Soberano Todo-Poderoso, Yahuwah, esteja com vocês. Em nome do seu ungido Filho, da sua palavra viva, do nosso Redentor e Salvador, Yahushua. Assim seja, aleluia. Irmãos, já estava com saudade, mas a gente aguarda sempre o momento certo, o momento que papai coloca uma mensagem em nosso coração para a gente transmitir aos nossos queridos irmãos, né? E chegou esse momento. Estou com uma mensagem bem bacana, forte. Já pedi ao pai aqui para nos guiar em toda a sua vontade, para que assim a gente possa verdadeiramente abençoar a vida dos irmãos, a nossa, e que a gente nos edifique, né? E nos fortaleça para suportarmos toda e qualquer circunstância. Aleluia. E a gente sabe que a única forma de nós termos bom êxito em todas as coisas é com a palavra do nosso Pai, né, irmãos? Então a gente precisa nos debruçar, meditar dia e noite na palavra de Yahuwah, do Criador Soberano, para obtermos bom êxito. Como diz em Josué, não estava programado, mas seja feita a vontade de Yahuwah. Abra aí sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, e a gente vai ler do verso 7 ao 9, se eu não me engano. Quer ver? Olha que maravilha. Do verso 7 ao 9, olha só. Tão somente ser de fato firme e corajoso. Tão somente ser de fato firme e corajoso. Para quê? Para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá. Ou seja, da palavra. Que aqui é no tempo de Josué. Ok? Depois do Êxodo. No Êxodo, né? Na verdade, ali. Depois de Moisés. Lei que te ordenou Moisés, meu servo. Yahuwah falando com Josué. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Então, olha só o que o Pai Todo-Poderoso, Yahuwah, falou com Josué. Tão somente ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso para quê, Pai? Para ter o zelo, ou seja, o cuidado de agir de acordo com todos os mandamentos da palavra. Não te apartes dela. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Verso 8. Que o livro da Torá, lei do Criador, a palavra, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir. Olha só, toda a nossa ação tem que ser pautada na palavra do nosso Criador. Criador, Pai. Então, se a gente ser forte e corajoso, ter o zelo de agir, medita de dia e de noite. Medita de noite, para que tenhas o cuidado, olha o zelo de novo, de agir. De agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Tem uma exclamação, ó. E alcançarás bom êxito, ou seja, é certo, está confirmado. Tem que confiar, meus irmãos.
Ó, ser forte e corajoso. Porque o mundo, o barulho, vai vai tentar. Mas se a pessoa tá firmada, sabe? Ela tá firme, ó, forte, corajosa, pra que tenha o zelo de agir conforme toda a palavra. E assim serás vitorioso em todas as tuas empreitadas. E alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei, aí ele reforça aqui no verso 9. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahua, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Ponto. Por onde quer que andes. Yahua é conosco, independente das circunstâncias. Ok? Aleluia! Olha só, a palavra veio. Mas temos aqui preparado uma linha e o que o Pai for nos concedendo, por graça e misericórdia, nós iremos estar transmitindo para os nossos queridos irmãos com muita humildade e sinceridade e verdade. Aleluia! Para a honra, para a glória e para o louvor e adoração do único digno, Yahua de Sebaot, Criador dos céus e da terra e da sua palavra viva, o seu ungido e amado Filho, nosso Salvador Yahushua. Aleluia, assim seja para todo sempre. Irmãos, então vamos dar início aqui. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Gênesis. Gostaram do vídeo anterior que a gente gravou? Bem legal, né, irmãos? É isso, irmãos. A gente tem que ler e meditar na palavra com humildade, pedir ao Pai em espírito e em verdade, em oração, que Ele nos revele o que está escrito, a verdade, né? Ser paciente é na hora, é na vontade do Pai, no tempo dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ok? Aqui diz, ó outra palavra que não estava aqui, mas a gente vai estar meditando aqui para a gente ter um contexto bem bacana. Não acredito que eu não vou encontrar essa passagem de novo, irmãos. Que fala de quando a gente nasce. Sério? Aqui, ó. Oh, glória, aleluia. Diz assim no Gênesis 8, né? Após o dilúvio, quando Noé, quando ele encontra a terra firme, né? Ele faz um sacrifício, né? Para o nosso Pai, um holocausto, agradecendo, né? Ao Criador por toda a graça. E Yahua, o Senhor, ele fala para Noé aqui, ó, no verso 21 do capítulo 8. Yahua sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. Era essa parte que eu queria pegar. Então, a gente vai entender, né, porque o nosso íntimo, ele é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. A gente vai entender isso. Então, irmãos, para a gente obter bom êxito, a gente precisa agir conforme a palavra do nosso Pai Criador Soberano, Yahua. Porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Ele é bom. Entende? Isso está em Romanos 12, do verso 1 e 2. Então, vamos então aqui dar início. A gente já deu, né? Mas vamos pegar da ideia que a gente tinha programado aqui e aí já faz o link, né? Porque você vê aí, né? A mensagem já vem assim, maravilhosa,
porque tudo está relacionado e vai potencializar ainda mais o nosso entendimento em nome de Yahushua. Capítulo 2 de Gênesis, a gente vai pegar o verso 15 ao 17 primeiro, e a gente vai ler o seguinte aqui, ó. Assim, Yahuwah, Deus, o soberano, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações, né? O pai tinha criado todas as coisas, criou o jardim, colocou o homem no jardim para zelar e nele fazer suas plantações. E o Criador deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência. Porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Olha só, essa foi a ordem do Criador. A única ordem que o Criador, nosso Pai Celestial, deu a Adão. Quando ele colocou Adão no jardim. Liberou tudo. Tudo que estava no jardim, tudo era para Adão. Né? Tudo perfeito. E ele deu essa ordem: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Ok? Ok. Então, vamos agora pegar no mesmo capítulo. Tem uma observação aqui muito interessante, até para também humildemente aqui me retratar com os irmãos que acompanham nosso canal aqui, os vídeos do nosso canal. Tem uma observação aqui, irmãos, muito interessante. Meditando a palavra do Pai. O Pai, você vê que você passa direto, né? Porque a gente medita no mesmo livro. Enfim, toda vez que é necessário, a gente está voltando, está meditando. E a cada busca, cada vez que voltamos e meditamos, com vívido interesse, o Pai vai nos revelando a sua vontade, vai nos revelando a verdade, enfim. E a gente começa a enxergar, começa a observar cada detalhe, que às vezes passa despercebido. Como esse aqui que a gente vai estar falando agora. Olha só, no mesmo capítulo 2 de Gênesis, do verso 21 e 25, olha o que tem aqui, olha só. Então, Yahuwah, Criador, fez Adão cair em profundo sono. E, enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Olha que interessante, irmãos. Com carne. Verso 21 do capítulo 2. E no mesmo capítulo 2, no verso 7, olha o que diz aqui. Então o Criador modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, ele o quê? Ele modelou o ser humano do pó da terra. Feito argila, ele estava modelando. Soprou. Nesse momento, o espírito, né, ele soprou o espírito, o fôlego de vida, o espírito do ser humano, que dá vida, né? E ele se tornou um ser vivente. E aí, olha só, no verso 21, e fechou o lugar com carne. Entende? Então, irmãos, desde o jardim, nosso corpo, ele é um corpo de carne. Por isso que eu estou me retratando. Porque em alguns vídeos meus, a gente entende que a carne, ela é, no caso, a responsável, vamos dizer assim, pela morte, né? Que no caso, depois da queda, virou carne. E aí entra a morte. Eu já falei algumas vezes aqui em meus vídeos, né? Mas a gente está no caminho, a gente está buscando entendimento, e o Pai, ele nos revelou, né, essa maravilha, porque é tremendo, irmãos. Vamos continuar aqui, que os irmãos vão entender. Assim seja. Ó, verso 22.
Com a costela que havia tirado do homem, o Criador, Yahweh, modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída, carne da minha carne. Olha aqui, né, irmãos? E aí diz no verso 24: por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe. Aqui, no caso, quem escreveu Gênesis foi Moisés, Moshe, entende? Então, é como se Moisés ele tivesse linkando, né, o entendimento, e ele está falando pela sabedoria do pai, né, do Criador. Então ele fala: por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Né? Então você vê aqui, o verso 21, 22, 23 e o 24 agora. Você vê que o texto confirma, né? Carne. E interessante que se vocês fizerem uma pesquisa, né, sobre vamos dizer assim, as características, as vitaminas, as propriedades químicas do barro e da carne, vocês vão ver que são as mesmas propriedades, né? As mesmas referências, as mesmas características, as mesmas vitaminas, minerais, são os mesmos do barro e da carne, do ser humano, da terra e do homem. Aleluia. Aí diz no verso 25: o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Né? Então, retratando o verso 24, né? Perceba, quando o homem casa com a mulher casa com o homem, né? Nos tempos atuais, você vê a intimidade com o tempo, né? Não se envergonha, eu ando nus, não se envergonha. Por quê? Porque é da nossa natureza, né? Isso é muito legal. Mas eu queria trazer à tona aqui essa passagem justamente para desmistificar isso e a gente compreender, porque no sistema religioso é tudo muito sobrenatural, ok? Inclusive, no meu entendimento, é uma característica peculiar dos líderes religiosos para escravizar a humanidade. Porque quando você trata dos assuntos, né, bíblicos de modo sobrenatural, o ser humano, em sua natureza, ele perde, vamos dizer assim, credibilidade, ele perde autoridade, ele perde, vamos dizer assim, segurança, porque trata-se de um mundo o qual não faz parte da nossa realidade. Então a pessoa fica à mercê, fica vulnerável, entende? Então eu acredito que seja uma característica peculiar dos líderes religiosos. Quando eu me refiro a líderes religiosos, eu me refiro a falsos profetas, ok? Para escravizar a humanidade na religião. E o ser humano, para ele se libertar, ele tem que estar buscando a palavra genuína, de como está aqui, lendo e buscando o entendimento como está escrito. E aqui você vê que está escrito que o nosso corpo, não está falando aqui que éramos uma alma, que tipo assim, né? Porque eles transmitem de um jeito parecendo que as coisas não eram palpáveis, né? Que a gente era um espírito vagando. Não, a gente tinha um corpo, né? Que ele modelou do barro, do pó da terra, feito argila, ok? E soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o espírito. E aqui no verso 21 ao 25, confirma que Adão era de carne, que o pai tirou da costela, de um lado dele tirou uma costela e tampou com carne. E Adão fala: essas, sim, é mulher do osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Que bênção, que maravilha. E os dois juntos tornam-se uma só carne. Então,
muito bacana mesmo. Então, o pai tinha feito tudo, criado tudo, um jardim maravilhoso para Adão zelar e plantar, né? Todas a árvore, enfim, fazer suas plantações, cuidar, zelar do jardim. E deu uma mulher para Adão, né? Tinha feito os animais, Adão tinha essa missão de dar os nomes dos animais e ainda deu uma parceira, uma ajudante, né? Aleluia. Alguém que o ajudasse e o correspondesse, né? Assim como os animais que tinham macho e fêmea. Então tudo perfeito, tudo maravilhoso, né? E o Pai é eterno, então fez tudo para a gente viver eternamente. Só que o que aconteceu? Vamos ler aqui Gênesis 3, do 1 ao 13. Olha só. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahweh, o Criador, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Ou seja, a serpente, ela foi usada, ok? Pelo diabo, por Satanás. Como tem em outros livros que exemplificam e explicam com mais detalhes essa questão, e na própria Bíblia, em outros livros, confirma. Então, enfim, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahweh, Criador, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher, questionou. Então, foi isto mesmo que o Criador falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Então foi isto mesmo que o Criador falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Então ele fez uma pergunta. Aí a mulher, ao que declarou a mulher, a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Yahweh disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. Eu percebo o quê? O inimigo, ele fala com avidez. Perceba, com toda a certeza não morrereis, porque ele tem um propósito. Que no caso a gente já retratou em algumas lives, em participação em outros canais. Tem até uma playlist nossa aqui escrito lives, que aí tem as participações lá. A gente já retratou, eu não sei se eu já falei em algum vídeo aqui, que o inimigo, o Satã, ele era um anjo, ok? Ele se rebelou contra o Criador, ele transgrediu as ordens, os mandamentos do Criador, invejou o Criador, queria ter o mesmo poder do Criador e tal. E aí o Criador cria o homem, cria a terra, todas as coisas maravilhosas, e cria o homem, a humanidade, com a sua imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança. Então nós somos a imagem e semelhança do Criador e da sua palavra, né? Então, assim, é uma honra, né? E fala para os anjos todos adorarem o homem, Adão. Todos os seres adorarem o homem. E Satanás, ele acha um absurdo. Ele não, a humanidade que tem que me adorar, tem que se prostrar. Eu vou adorar um barro, um pedaço de barro, eu que sou poderoso, sou de que ele tinha o corpo, pelo que a gente entende, era de fogo, né? De Satã. Então, tipo assim, ele se acha o poderoso, o fortão e tal. De fato, ele tinha uma grande, digamos assim, na hierarquia celeste, né? Ele era um arcanjo de muito crédito, de muita credibilidade, de muita relevância, vamos dizer assim, né? Melhor, para com os anjos, ok? Enfim, ele era querido e amado pelo Criador, assim como todos. E ele abriu mão disso tudo, né? Por causa da rebeldia, do orgulho, da vaidade, do ego, enfim. Então, assim, ele odeia a humanidade, porque a humanidade foi abençoada, né? O Pai criou o homem e amou a sua criação. E ele se rebelou e disse que não ia adorar o homem. Assim como ele fez a cabeça de outros anjos, né? Que se rebelaram também. Então, perceba, o propósito de Satanás
é destruir com a humanidade. É acabar com a raça da humanidade. E como é que ele faz isso? Ele faz isso enganando. Tá? Porque ele é enganador, usurpador, mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então, engano é o quê? Mentira. Então, ele fala aqui, ó, com toda certeza não morrereis. Então, olha só. Aqui a gente já tem que ficar esperto, irmãos. Significa que o inimigo, ele se apodera, muitas vezes, da palavra, ok? Da própria palavra. Porém, ele usurpa, ele muda o sentido. E ele fala também de forma que aparenta-se estar convicto. Por isso que a palavra diz em 1 João 4 que a gente precisa provar o Espírito, né? A intenção. E provar o Espírito, eu acho que eu creio que está vinculado a tudo, né? Você prestar atenção em tudo, né? Na essência, na intenção, no olhar, ok? Tem que olhar nos olhos, bem nos olhos, no fundo do olho da pessoa. Tem que ver os gestos, a articulação da pessoa e tal. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele fala como se ele tivesse total razão ali. E para você não cair nesse engano, você tem que encarar, você tem que ir para cima. Você tem que olhar nos olhos, você tem que examinar as informações que estão sendo transmitidas para você não ser enganado. Então ele fala, com toda certeza não morrereis. Ora, o Criador sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, Criador, sereis conhecedores do bem e do mal. Então olha só, aqui se você prova o Espírito, aqui você já... Opa, é Satanás. Então como ele fala, olha a soberba, olha a falta de respeito, de temor para com o Criador de todas as coisas, o soberano. Ele fala, ora, Deus sabe que no dia em que dele comer, vossos olhos se abrirão. E vós como Deus, ó, essa coisa dos seres humanos falar, não, eu posso, eu consigo, né, o seu interior, tal. Você vê que tem muito isso hoje, né? Nesses tempos, na nova era. Você vê que, não, o terceiro olho, não sei o que lá. Tudo isso aí vem de lá, ó. De lá do princípio. É ele que está por trás de todas as religiões, enganando toda a humanidade. E você nota aqui, né? Que ele desdenha, que ele não respeita, ele não teme. Porque ele já tinha sido condenado, né? As obras dele já estavam explícitas. O Criador já estava ciente. Enfim. Mas a mulher, assim como todos nós, temos que estar vigilante. Aí no verso 6, aí ele fala, sereis conhecedores do bem e do mal, como se fosse algo positivo, ele transmite para a mulher. E o Criador fala aqui para Adão o que no verso 17? Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Ou seja, não é bom, meu filho, ter esse conhecimento, ter essa ciência. Enfim, aqui o diabo, ele fala para Eva que seria, né, que a mulher, a humanidade seria como Deus. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, ou seja, então, por ela ter dado ouvido à serpente, o que é que aconteceu? Ela cobiçou a árvore. Ela olhou para a árvore e viu que realmente parecia agradável ao paladar. Ela cobiçou. E por que ela cobiçou, irmãos? Porque ela deixou de ouvir a palavra, o mandamento do Criador, ok? E deu ouvido à serpente, ok? E aí entrou, né, a informação, ela não se apartou do mal, ok? Ela deixou ouvir, e aí olhou para a árvore e cobiçou. Muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável. Então ela desejou. Então veio a vontade humana aí, ó. E não a vontade do Criador. Porque a vontade do Criador era o quê? Não, já tinha dado a ordem. Mas por ela ter dado ouvido à serpente, ela olhou, achou agradável, cobiçou, né? E desejou o fruto.
para dela se obter sagacidade. Ainda diz aqui, ó, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Então ela pensou, além de ser bonita, agradável, eu ainda vou ter o conhecimento do bem e do mal, vou ser como Deus, né? Sagacidade. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Ou seja, desobedeceu a palavra do Criador que estava no jardim cuidando deles. Vou dar sequência no próximo vídeo, porque nosso aparelho aqui ele grava somente 30 minutos. Tá bom, irmãos? Aguardo vocês, que esse estudo vai ser bem bacana. Em nome de Arrujo.